Livro de Números, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 65. Versículo 1, está escrito assim: Depois da epidemia, o Criador do céu e da terra disse a Moisés, a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte, versículo 2: Faça a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos que já têm idade para o serviço militar. O versículo 3, o versículo 3 e o versículo 4. Moisés e Eleazar obedeceram, reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. E eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que fica no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. O versículo 4, o versículo 3 e o versículo 4. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com a idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram na planície de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que fica no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. Versículo 5. A tribo de Rubi era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de família de Enoque, Palu. Versículo 6. Esrom e Carmi. Versículo 7. Desse grupo de família foi contado 43.730 homens. Versículo 8. Os descendentes de Palu era Eliabe, versículo 9. E os seus filhos, Nemuel, Datã, Abirã. Datã e Abirã foram escolhidos pelo povo. E eles se revoltaram contra Moisés e Arão, e se juntaram com os seguidores de Cora na revolta contra o Criador do céu e da terra. Versículo 10. A terra se abriu, engoliu eles, morreram com Cora e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Versículo 11. Mas os filhos de Cora não foram mortos. Versículo 12. A tribo de Simeão, os grupos de família de Nemuel, Jami e Jaquim, e Zera, versículo 12, e Saul, versículo 13. Versículo 14. Desse grupo de família foram contados 22.200 homens. Versículo 15. A tribo de Gad, os grupos de família de Zefon, Egui, Suni. Versículo 16. Os Eri. Versículo 17. Ored e Areli. Versículo 18. Desse grupo de família foram contados 40.400 homens. Versículo 19 e 21. A tribo de Judá, os grupos de família de Sela, Pérez, Zera, Esrom e Umu, 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, havia morrido em Canaã. Versículo 20, versículo 19, versículo 20. A tribo de Judá, os grupos de família de Sela, Pérez, Zera, Esrom e Amuel, 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, havia morrido em Canaã. Versículo 21, versículo 19, versículo 21.
A tribo de Judá, os grupos de família de Sela, Pérez, Zera, Esrom, Amul, 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, havia morrido em Canaã. Versículo 22. Desse grupo de família foram contados 76.500 homens. Versículo 23. A tribo de Isacar, os grupos de família de Tola e Pulva. Versículo 24. Jazube e Siron. Versículo 25. Desse grupo de família foram contados 64.300 homens. Versículo 26. A tribo de Zebulon, os grupos de família de Sered, Elon e Jaled. Versículo 27. Desse grupo de família foram contados 60.500 homens. Versículo 28. A tribo de Manassés, Efraim, que era filho de José. Versículo 29. A tribo de Manassés, Marqui, filho de Manassés, era pai de Gileade. E o seguinte grupo de família são descendentes de Gileade. Versículo 30. Os grupos de família de Eliezer, Eleque. Versículo 31. Eriel, Siquém. Versículo 32. Semida e Éfer. Versículo 33. Zelofiade, filho de Efer, não tinha filho, somente filha mulher. Os nomes das filhas mulher de Zelofiade eram Malcra, Noa, Orgia, Milca e Tirza. Versículo 34. Desse grupo de família foram contados 52.700 homens. Versículo 35. A tribo de Efraim, os grupos de família de Sutela, Bequer e Taá. Versículo 36. O grupo de família de Herã descendia de Sutela. Versículo 37. Desse grupo de família foi contados 32.500 homens. São esses os grupos de família descendentes de José. Versículo 38. A tribo de Benjamim, os grupos de família de Bela, Isbel e Airão. E versículo 39. Sufã e Ufã. Versículo 40. Os grupos de família de Arde, Naamã era descendente de Bela. Versículo 41. Desse grupo de família foram contados 45.600 homens. Versículo 42. A tribo de Dan, grupo de família de Suão. Versículo 43. Que tinha 64.400 homens. Versículo 44. A tribo de Asser, os grupos de família de Imaná, Isvi e Beriá. Versículo 45. Os grupos de família de Ebe, Marquiel, são descendentes de Berias. Versículo 46. A família de Asser se chamava Sera. Versículo 47. Desse grupo de família foram contados 53.400 homens. Versículo 48. A tribo de Naphtali, os grupos de família de Jaziel, Guzni. Versículo 49. Jessé, Silém. Versículo 50. Desse grupo de família foram contados 45.400 homens. Versículo 51. O número total dos homens de israelitas, que era de 601.730 homens. Versículo 52. O Criador do céu e da terra disse Moisés. Versículo 53.
Divide a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Versículo 54, 54, 56. Divide por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. Versículo 55, 54, 56. Divide por sorteio e dê a parte maior para tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. Versículos 56, 54, 56. Divide o sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes mais pequenas para as tribos mais pequenos. Versículo 57. A tribo de Levi era formada pelos grupos de família de Gerson, Coate e Merari. Versículo 58. Os grupos de família de Libine, Hebron, Mali, Muzi, Cora, e eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Arão. Versículo 59. A mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Versículo 60. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 61. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram ao Criador do céu e da terra fogo que não era sagrado. Versículo 62. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. Versículo 63. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas, nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Versículo 64. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinha sido contado por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto de Sinai. Versículo 65 para terminar. O Criador do céu e da terra tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Este foi o livro de Números, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 65, na Nova Tradução. Que o Pai eterno de Abraão, o Pai eterno de Isaac, o Pai eterno de Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal. E se for da vontade dele, se ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo, se for da vontade dele. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se ele quiser.